Salmo 27, o último versículo do Salmo, verso 14. Uma palavra de Deus para a nossa vida, em que diz o Senhor: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Pai amado, fala ao coração de cada um dos teus filhos esta manhã. Aquilo que precisamos ouvir, a palavra que edifica, que transforma, que liberta, que ela seja ouvida neste lugar, nesta manhã, para que todos aqui sejamos alimentados por um verdadeiro alimento espiritual que procede de Deus para as nossas vidas. Pai querido, eu te peço, usa a minha vida, por tua graça e misericórdia, me dá a unção do teu Espírito, me capacita a ministrar tua palavra, para que todos nós sejamos por ela abençoados, conduzidos, Pai. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui nesse texto, o texto é autoexplicativo, o salmista diz: espera pelo Senhor. E quando a gente escuta essa palavra, espera, ela às vezes não é bem recebida, porque a gente vive num mundo hoje muito agitado, em que tudo acontece muito rápido, e que nós não gostamos, na verdade, de esperar. E se a gente hoje comparar a vida atual com a vida de há uns 30, 40 anos atrás, alguém aqui tem mais de 30, mais de 40, pode comparar junto comigo, né? Talvez os mais novos não saibam o que é isso, mas eu sou do tempo que quando a gente queria saber o saldo da conta, tinha que ir no banco, irmão. Você lembra desse tempo? Né? Quando você queria fazer um saque, só podia ser na sua agência. De forma nenhuma podia ser em outro lugar. Então a gente é de um tempo que as coisas demoravam e a gente achava normal. Mas agora, quando as coisas demoram um pouquinho que seja, a gente já fica angustiado, né? Você hoje tem um celular na mão, tem um WhatsApp, você manda uma mensagem, se não tiver lá que a pessoa leu e ela não respondeu em 30 segundos, você já fica nervoso. Né? A gente é do tempo que mandava carta. Alguém já teve essa experiência aqui, mandar uma carta, né? Depois receber a carta de volta? Então a gente vive num mundo completamente diferente. Hoje em dia, ninguém mais vai praticamente num restaurante onde você pede a comida e espera ela chegar. Você prefere a comida àquilo, ou então o rodízio, né? Você chega e já é imediatamente atendido. E aí a Bíblia chega para a gente e diz: espera pelo Senhor. Num mundo em que ninguém gosta de esperar absolutamente nada, em que todos nós somos ansiosos por natureza. Até as crianças de hoje em dia já parece que nascem ansiosas, né? Não sei se você tem reparado isso. Então, a gente olhar para a Bíblia que nos manda esperar já causa um certo desconforto no coração de muita gente. Até porque a associação de ideias que fazemos com essa palavra é de que esperar é uma coisa muito chata, muito cansativa, muito enfadonha. Então, qualquer espera, qualquer tipo de espera é algo desagradável. Mas o conceito bíblico de esperar em Deus, ele é um pouco exemplificado aqui nesse versículo do Salmo, porque o salmista não diz apenas espera pelo Senhor. Ele continua na mesma frase dizendo: tem bom ânimo. Então é uma espera animada, não é? É uma espera com uma nova concepção, é uma espera com uma transformação de vida. Espero, mas com ânimo, animado, com o coração fortificado, como ele diz aqui. Aí então, espera pelo Senhor. Não de uma maneira chata ou enfadonha, ou que nos dê algum tipo de desconforto, mas algo que seja feito de forma animada, com o meu coração fortalecido. E é sobre essa espera que nós temos que pensar um pouquinho essa manhã e fazendo uma reflexão sobre a nossa vida. Porque, como eu disse, do mundo atual, também não é novidade para ninguém que a gente passa e enfrenta muitas dificuldades. O próprio Senhor Jesus, no versículo que a gente cita várias vezes, e hoje eu quero ler contigo, João capítulo 16,
versículo número 33. Muitas vezes eu cito este versículo, né? Talvez você não saiba nem onde está, mas está aqui, olha. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Esse é o versículo completo. Jesus estava dizendo muitas coisas aos seus discípulos e disse, olha, tudo isso que eu tenho falado é para que a minha palavra produza paz no seu coração. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não deixou ninguém enganado, dizendo que não teríamos lutas nem dificuldades nessa vida, muito pelo contrário. Mas ele advertiu, a palavra que você ouve da minha parte, a palavra que sai da minha boca, é para que você tenha paz, mesmo diante deste quadro no mundo em que você, não te escondo, vai passar por tribulações, vai passar por dificuldades, mas não perca o ânimo, porque eu venci. Então veja os componentes que o Senhor nos apresenta aqui. Um mundo de tribulações, mas ao mesmo tempo temos acesso à sua palavra. E a sua palavra traz paz para o nosso coração. E ela é a produtora do ânimo que eu preciso para continuar caminhando em meio a todas essas lutas e dificuldades que a gente pode enfrentar no dia a dia. Isso é normal para qualquer um de nós. Jesus deseja que eu e você tenhamos paz nele. Então o exercício de esperar no Senhor, esse exercício de paciência, vai me trazer paz, porque terei ânimo enquanto espero, ânimo no Senhor, na sua palavra, que me orienta, que me mostra o caminho, que mostra como devo agir. Então esperar no Senhor é um exercício, sim, de paciência. Outra coisa que não é benquista no mundo atual, né, falar em paciência, no mundo em que tantos têm pressa. Pressa de quê? Não é? Pressa para quê? Mas a Bíblia me chama a ser paciente. Esperar no Senhor é, antes de tudo, uma atitude de fé. E a fé é dinâmica, irmãos. A fé descrita na Bíblia não é algo estático, pelo contrário, é algo dinâmico, que se desenvolve, é algo que cresce dentro de nós, é algo que move a nossa vida. Você conhece os versículos? Pastor Manuel pregou aqui quinta-feira. Fé é algo dinâmico que precisa estar sempre em constante crescimento. O justo vive pela fé. Então a fé é a base da nossa espera. E o que diz a Bíblia em termos de fé? Também vou ler algo que costumo citar várias vezes. Hebreus, capítulo 11, versículo número 1. Está escrito, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é uma certeza. Não resta dúvidas quando eu estou pleno na minha fé. Eu tenho certeza de coisas que eu espero. Eu tenho convicção de coisas que meus olhos não veem. Então, o que me faz esperar em Deus, com esta paciência necessária e de maneira dinâmica, com o ânimo que é requerido, é essa minha certeza. Porque eu sei que a minha espera não será em vão, não será tempo perdido. O que nós consideramos hoje é que qualquer tipo de espera é tempo perdido. É tão dinâmica a nossa vida que eu não posso perder tempo. Mas a espera em Deus, a Bíblia diz, não é tempo perdido. É dar como certo algo que eu sei, que eu creio que o Senhor está fazendo. É a certeza daquilo que eu espero. Certeza é absoluta. Então eu dou como certo que aquilo que eu espero em Deus, de alguma maneira, Deus fará. Então não há dúvidas dentro do meu coração. E é assim que nós podemos esperar em Deus. E eu queria, essa manhã, trazer para você alguns textos que mostram para nós algumas características que precisam estar presentes na nossa vida, para que nós possamos realmente esperar em Deus como a Bíblia diz que deve ser. Para que eu possa esperar no Senhor,
leia comigo primeira carta de Pedro, capítulo 1. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo número 1, no versículo número 3 até o versículo número 4. 1 de Pedro 1, 3 e 4 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Veja, a Bíblia diz que Deus nos regenerou, transformou, criou novamente, não é? Mudou a nossa natureza para que a gente tenha uma viva esperança. Você foi salvo para ter uma viva esperança. A sua salvação, ela é composta por uma viva esperança. Qual é a nossa esperança? Estar com Cristo quando deixarmos esta vida. Essa é a nossa viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa ressurreição é a fonte desta esperança. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Há algo reservado para nós, diz o apóstolo Pedro. Então, a minha espera em Deus depende do meu entendimento dessa viva esperança que deve ser a minha vida. A gente não vive para o aqui e agora, mas a gente vive para a eternidade, irmãos. Como eu não posso esperar em Deus se eu não estou preso ao aqui e agora? A minha vida está atrelada à eternidade, mas esta viva esperança deve produzir uma mudança na minha vida. E aí em Romanos capítulo 12, eu quero ler contigo de novo, Romanos capítulo 12, versículo 12, também um versículo bem conhecido. Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Paulo usa essa esperança que é comum a todos nós. Todo crente tem uma esperança viva dentro de si, dada por Cristo através da sua ressurreição, de que um dia ressurretos estaremos com o Senhor. Então ele diz, olha, essa esperança viva pela qual eu devo viver, ela deve ser algo que produz alegria no meu coração. Regozijai-vos. O que é regozijar-se? É ter alegria. Regozije-se nesta esperança e seja paciente na tribulação. A gente normalmente precisa esperar em Deus quando algo não vai bem, quando algo não sai de acordo com o que esperamos, com nossas expectativas, quando estamos vivendo alguma frustração, alguma tribulação. Essa é a hora da espera, essa é a hora da paciência. E o que Paulo diz aqui? Que a esperança te alegre na hora da angústia, que a esperança mova o teu coração. É a mesma coisa que diz o salmista: espera, pois, pelo Senhor, tem de bom ânimo. E de onde vem o meu ânimo, senão da esperança que eu tenho em Cristo? Qual é a fonte de ânimo que nós precisamos? Alguém batendo palma do nosso lado, nos dando tapinha nas costas? A minha fonte de esperança é a minha fé em Jesus. É a minha esperança de estar com Cristo, então é ela que deve animar a minha existência. E isto com paciência, como ele diz aqui, na oração perseverante. Então esperar em Deus não é esperar com ansiedade, mas é esperar com paz, é esperar com ânimo, é esperar com esperança, é esperar crendo que aquilo que eu espero, tenho certeza, acontecerá. Definição da fé que nós lemos aqui ainda há pouco. E outra característica desta espera, em Romanos ainda, no capítulo 8, um pouquinho atrás, capítulo 8, verso 25, está escrito assim: mas se esperamos o que não vemos, como é que a gente aguarda, irmãos? Com paciência o aguardamos. Essa espera, como disse Paulo em Romanos 12, paciente na tribulação, paciente na espera. Essa espera deve exercitar em nós a paciência necessária. Por que estamos tão inquietos?
Porque estamos tão impacientes em relação às coisas que acontecem nesse mundo. Não temos Deus, não temos esperança nele, não temos paz em Cristo, não temos o ânimo necessário. Por que essa agitação? O que a Bíblia diz é: tenha paciência. Esse termo é muito propício, porque quando alguém está internado no hospital, como é que os médicos e enfermeiros chamam essa pessoa? O paciente. É o paciente do leito tal, é o paciente do quarto tal. Não é assim que nós somos chamados quando estamos nessa situação? E aí não tem jeito, né, irmão? Tem que ser paciente mesmo, porque você não vai sair correndo de lá, né? Vai ter que suportar as agulhadas, vai ter que suportar todas as necessidades ali. Então, não tem jeito. Mas a gente precisa aprender essa paciência, que está espelhada nesse princípio. Por que é paciente aquele que está internado? Porque ele suporta a dor, porque ele suporta o sofrimento. E a vida é assim. Jesus disse, nós lemos, tereis aflições nesse mundo. E aflições implicam sofrimentos, implicam dores, coisas que a gente não quer e não deseja, mas fazem parte da vida. Mas a Bíblia diz, seja paciente, meu irmão, porque apesar da grandeza da tua luta, você deve estar firme e tranquilo. Por quê? Porque Deus está contigo, porque você tem uma viva esperança, porque Jesus, com sua ressurreição, te deu esperança de vida eterna. Então, mesmo enquanto você não vê o agir de Deus, espere com a certeza da fé. A fé é a certeza do que se espera, é a convicção do que não se vê. Mas eu não estou vendo ainda Deus agir. Parece que Deus não está agindo, parece que não está ouvindo minhas orações, mas a minha fé me faz crer, esperar, perseverar e com paciência. Como diz o Salmo 40, leia comigo aí o Salmo 40, versículo 1. Salmo número 40, no verso número 1, é bem sugestivo, especialmente aqueles que têm aí a Bíblia na versão corrigida fiel. Na minha versão aqui, a revista e atualizada, o Salmo 40, verso 1 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quem tem a corrigida fiel diz o que aí? Esperei pacientemente, né? Com paciência. Você tem essa versão aí? Esperei com paciência pelo Senhor. Espere com paciência, mesmo quando parece tardio, quando parece não ouvir, quando parece que as coisas não vão melhorar. É nessa hora que eu devo redobrar a minha fé, a minha esperança, a minha convicção em Deus que tem cuidado de mim. Outra característica daquele que espera em Deus, e esta não menos importante, é que quem espera faz algo muito simples, espera. É simples isso, irmão? É muito simples, né? E quem não espera? Quem não espera, não espera. Aí faz o quê? Faz o que não deve fazer. Não é? Faz errado. Faz fora de hora. Quem não espera, age. Não é? Quem não espera, se precipita. Então, uma característica de quem espera pelo Senhor é realmente esperar. Esperar a hora de agir. Agir da maneira correta, agir do jeito certo, agir do jeito de Deus. Então, quem espera pelo Senhor não é de forma alguma precipitado. E quantas vezes a nossa precipitação aumentou os nossos problemas, irmãos? Porque eu não soube esperar, eu não soube crer, não soube orar, não soube aguardar. Eu disse assim, eu vou resolver. Já que Deus não faz, eu vou fazer. E aí o prejuízo foi maior. E aí as coisas pioraram, porque eu me precipitei. Nenhum precipitado pode dizer que espera pelo Senhor. E é um exemplo bíblico que eu gosto de usar, que está em 1 Samuel capítulo 13. Veja comigo aí, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11 em diante. Você conhece a história também, é bem famosa, já muito citada.
1 Samuel capítulo 13, verso 11, diz assim: Samuel perguntou, o que fizeste? Aí respondeu Saul, um dos caras mais precipitados da Bíblia: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul, procedeste nesciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A velha desculpa de Saul é a desculpa que nós muitas vezes damos para os nossos erros, para as nossas precipitações. Saul estava preocupado com a invasão do exército inimigo. Saul queria a bênção de Deus, queria que o Senhor o abençoasse e o protegesse nessa batalha. E aí ele então desobedece a Deus por uma boa razão. Na verdade, todo mundo tem uma boa razão para desobedecer a Deus. Ninguém acha que pecado é pecado porque eu sou safado. Né, irmão? Ninguém diz assim, eu pequei porque eu sou safado mesmo. Não. A gente sempre bota uma boa razão para o nosso pecado. E a mesma coisa fez Saul aqui. Estava demorando, o povo estava me apertando, o inimigo estava chegando. Então, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci sacrifício. Que é uma coisa boa, sacrifiquei ao Senhor, veja, me custou alguma coisa esse sacrifício. Gastei dos meus bens, dei ao Senhor, fiz tudo certinho, só que fez do jeito que Deus não mandou fazer. Então aquilo que você fez certinho se tornou em desobediência. Desobediência tem um nome, é pecado. E aí Samuel então vai dizer a ele, agora, sabe o que acontece? Você estava com medo de perder para os filisteus? Agora você perdeu para Deus. Você perdeu o teu reino. Você perdeu aquilo que Deus te deu. Poderia ele hoje, se você tivesse um pouquinho mais de paciência, esperasse um pouquinho mais, confiasse um pouquinho mais, porque ao fazer isso, o que ele fez? Ele disse, eu não confio no Senhor. Eu acho que eu consigo resolver por mim mesmo. Eu acho que eu dou um jeito melhor do que Deus poderia dar. Então, forçado pelo meu medo, pelas circunstâncias adversas da minha vida, eu acabei fazendo sem esperar. E foi isso que Samuel disse, você poderia agora ter o teu reino confirmado para sempre. Mas já que você agiu assim, exatamente o que você não queria, o que vai acontecer, você vai perder o teu reino. E já perdeu, já está perdido, porque Deus já colocou outro no teu lugar. Parece muito duro, mas essa é a recompensa para aquele que é precipitado. Essa é a recompensa para aquele que não sabe esperar em Deus. Porque a falta da espera, na verdade, é a falta da fé. E como a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, lá em Hebreus 11:6, né? Como é que eu vou agradá-lo oferecendo sacrifício, se na verdade não creio que obedecendo Ele pode me salvar, Ele pode me proteger? Então há uma contradição na minha vida, naquilo que eu faço, simplesmente porque decidi não esperar, decidi fazer do meu jeito, decidi dar o meu próprio jeito. E o que acontece é que essa falta de espera se traduz por precipitação, e a precipitação custou a Saul o reino. Pessoas precipitadas têm uma característica em comum. Elas são dirigidas pela lógica, mas não são dirigidas por Deus. Tudo que fez Saul é lógico. Ora, vou sacrificar. Samuel não chega, as coisas não acontecem, o inimigo está chegando, o povo está cobrando, tenho que fazer alguma coisa, não vão me xingar, vão dizer que eu não faço nada. Então o seu comportamento é lógico. Todo precipitado age com a lógica. Mas quem espera em Deus, não espera com a lógica, espera com a fé. E a fé, às vezes, é ilógica.
A fé às vezes parece até irracional. Como pode crer de uma maneira assim? Como pode confiar tanto? Como pode acreditar desse jeito? Mas exatamente essa fé que Deus espera de nós, irmãos. Exatamente essa fé de convicção, não de dúvida, não de titubeio, né? Não de tá aqui, tá ali, não, mas é a fé constante, firme, mesmo que pareça ilógica, absurda, irracional, mas essa é a característica, porque o precipitado age com a lógica. Sabe outro casal precipitado que a gente tem na Bíblia? Você conhece a história de Sara e Abraão? É um casal precipitado. No caso deles não deu tão errado assim, porque Deus foi muito misericordioso, né, irmãos? Mas você conhece a história da precipitação deles. Se não conhece, ó, Gênesis 16. Vamos lá, rapidinho. Gênesis 16, do 1 ao 4. Veja como essa história é toda baseada na lógica humana. Eu faria do mesmo jeito, baseado na mesma lógica, porque é lógica, é raciocínio puro que está acontecendo aqui. Gênesis 16, do verso 1 ao 4, diz: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E você conhece o resto da história. O que é isso aqui? É a ideia brilhante de Sarai, né? Ainda se chamava Sarai nesse momento. A ideia de gênio, né? A ideia lógica. Olha, Deus fez uma promessa que a gente vai ter filhos e que a tua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu. Só que essa promessa está demorando. E essa promessa está esbarrando em condições inadequadas, impróprias, porque eu já sou uma velha mochibenta, você já é um velho meio caído, e a coisa não acontece direito, então eu acho que o Senhor, Ele fechou o meu ventre. Então, enquanto você ainda dá alguma coisa, isso é a minha versão da Bíblia, tá? É a versão atualizada, pastor Maurício. Então, faz o seguinte, enquanto você ainda dá alguma coisa, vai aí com a escrava, porque aí vai vir um filho. Ele vai ser teu, mas eu sou tua mulher, então ele é nosso, e aí pronto, a gente cumpre a palavra de Deus. Tem que dar uma ajudinha para Deus, que Deus está meio fraco esses dias, então eu vou ajudar ele a cumprir a sua promessa. Parece lógico, não parece? Do jeito que eu falei, fica até absurdo, né? Mas na hora que estão fazendo, parece lógico, porque está demorando, o tempo está passando, a coisa não acontece, eu tenho que dar um jeito. O que é isso? Precipitação. Precipitação, no caso de Abraão e Sarai, não foi tão trágico quanto o caso de Saul, que perdeu tudo ali. Mas não foi fácil também, porque isso aqui criou um problema. Isso aqui criou um problema que se estende até hoje. Árabes e judeus se degladiam por causa disso. Então, olha o problema que a gente pode criar para nós mesmos, não esperando em Deus, não aguardando a promessa, não crendo na palavra, não confiando no que Deus prometeu, não tendo a paciência necessária. Estava perto, Samuel já estava chegando, Saul. Já estava pertinho, para que se precipitar? Abrão, Deus prometeu, vai cumprir. Sarai, para que isso? Não, tenho que dar meu jeito, está demorando muito. Amado, quem espera no Senhor não é precipitado. Outra característica de quem espera em Deus, eu quero ler contigo Efésios capítulo 4, versículo 29. Está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. O que eu quero dizer com isso? Quem espera no Senhor não vive murmurando.
não vive xingando, não vive reclamando. Porque tem gente que espera, mas espera tão contrariado, que na verdade não está esperando, né? Está brincando com Deus, né? Estou esperando em Deus, mas por dentro estou xingando um monte de palavrão. Estou esperando, mas estou revoltado, estou murmurando. Todo mundo que chega perto de mim, eu conto a minha ladainha, eu conto a minha história, querendo que os outros tenham pena de mim, me lamuriando, né? Murmurando. Murmurar, segundo a Bíblia nos mostra, queridos, não é apenas dizer algumas palavras no canto da boca. Na verdade, a raiz da murmuração está em algo abominável diante de Deus, que é desprezar aquilo que Deus já te deu. Os exemplos de murmuração que nós vemos aqui na Bíblia é quando Israel, em sua maioria são os exemplos que nós temos, desdenhou do que já estava recebendo de Deus. E aí murmurou desejando aquilo que não tinha. E aí, quando eu desejo o que não tenho, nada errado em desejar o que eu não tenho. O problema é desprezar o que eu tenho, enquanto desejo o que não tenho. Isso se torna a murmuração. Isso se torna o pecado, que todas as vezes que foi praticado, foi punido por Deus. Você conhece textos no Antigo Testamento, eu mostro para você em Êxodo. Êxodo capítulo 16. Leia comigo aqui Êxodo capítulo 16, do verso 1 até o verso 3. Está escrito assim: partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel fez o quê? Murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Qual a raiz da murmuração? A saudade do que tinham no Egito, ignorando o que Deus estava dando no presente, porque ninguém tinha morrido de fome ainda em Israel e não morreu. Durante o deserto, ninguém em Israel morreu de fome. Durante o deserto, ninguém em Israel ficou pelado porque a roupa acabou. A Bíblia diz isso. Então, murmurar é desdenhar, não desejar algo, mas é desdenhar do que você já tem. E foi o que fizeram os filhos de Israel. Ainda em Êxodo, no capítulo seguinte, capítulo 17, verso 2 e 3, diz: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Quem morreu de sede em Israel no tempo do deserto? Ninguém. Mas eles estavam reclamando, murmurando, desejando, sonhando com aquilo que não tinham naquele momento. Isso não é esperar em Deus, isso não é confiar no Senhor. E talvez o mais famoso deles em Números capítulo 14, rapidamente, Números capítulo 14, versículo 2, um dos maiores exemplos da murmuração, diz: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O desejo da morte por algo que não possui, por algo que está faltando. Isso é esperar em Deus, irmãos. Isso é aguardar no Senhor. Isso é ter fé. Isso é ter ânimo. Não, muito pelo contrário. Então, aquele que espera em Deus não murmura contra Deus. Se murmura, não está esperando. Se sai da sua boca uma palavra de murmuração, isso significa que você, de fato, não está esperando. Você está só resignado porque não tem jeito. Mas esperando em Deus, você não está. Você está ali quieto porque não tem o que fazer. Mas esperando em Deus, você não está. Talvez desejando a morte, dramaticamente, como fizeram esses aqui. Ah, era melhor ter morrido do que estar desse jeito. Melhor é estar com o Senhor. E a Bíblia diz: espera, pois, pelo Senhor.
Tende bom ânimo, não seja ansioso. Outra característica de quem espera em Deus. Em 1 de Pedro, quero ler contigo, capítulo 5, versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim, olha como começa o versículo. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esperar em Deus e ao mesmo tempo ficar ansioso não combina. Quem espera em Deus, descansa. Quem espera em Deus tem bom ânimo. Quem espera em Deus, como foi dito aqui no início, está vivendo uma viva esperança. O justo vive pela fé. Quem espera em Deus não pode estar ansioso. Uma coisa não é compatível com outra. Podemos passar por momentos de ansiedade quando esperamos algo que desejamos. Quando você diz para uma criança, vou te dar um brinquedo, vou te dar um presente, ela fica ansiosa pelo dia que aquilo vai acontecer. Às vezes a gente pode ficar assim quando vai comprar alguma coisa, quando vai fazer e tal, vai viajar, alguma coisa. É um nível normal. Mas quem espera em Deus não pode ter nenhum tipo de ansiedade com relação àquilo que Deus vai fazer, porque Deus cuida de nós. Então eu preciso entregar a Deus a minha ansiedade. Até porque a Bíblia diz que a ansiedade, segundo as palavras de Jesus que eu leio contigo em Mateus, capítulo 6, versículo 27. Também um outro texto muito conhecido do discurso de Jesus sobre ansiedade, quando ele diz no verso 27 do capítulo 6 de Mateus: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado é uma medida de 45 centímetros. Você, por mais ansioso que esteja, não acrescenta nem 45 centímetros à sua vida. Então, para que andar ansioso? Não acrescenta nada à vida. Pelo contrário, encurta a vida. Ansiedade mata. Sabia disso? Ansiedade aprisiona. Ansiedade pode matar. Ao invés de aumentar a sua vida, você pode reduzi-la. Espere em Deus sem ansiedade. Espere em Deus como quem confia, como quem acredita. Uma vez eu ouvi um pregador falando isso, eu achei muito interessante. Ele fala da nossa fé como a fé da criança. Exatamente como Jesus disse que a gente deveria ser como a criança para entrar no reino dos céus. E que tipo de fé tem a criança? A fé que acredita. Quando você promete à criança, olha, no Natal eu vou te dar uma bicicleta. Ela passa o ano inteiro acreditando que essa bicicleta vai chegar no dia de Natal. Ela acredita naquilo. Ela imagina que ela já está pedalando aquela bicicleta, ela pensa, ela sonha com aquela bicicleta. Em nenhum momento ela vai questionar: vai me dar a bicicleta? Vai mesmo? Ela acredita, porque ela tem uma relação de confiança com o Pai que fez essa promessa. E essa relação de confiança é a que a gente tem que ter com Deus, o nosso Pai, que tem tantas promessas para nós na Bíblia Sagrada. Você crê nelas, você acredita, então não duvide, espere o Natal, ela vai chegar e você vai pedalar. Espera, porque vai acontecer, mas tem que ser como uma criança, não pode duvidar no seu coração, não pode ficar conjecturando, fazendo pensamentos, suposições, simplesmente crê, simplesmente confia. Confia, é só o que é preciso. E por que eu devo esperar em Deus e fazer tudo isso que foi dito até agora? A melhor razão que eu posso te dar para isso, amados, é Deus é fiel. Essa é a melhor razão para eu esperar em Deus. Como um pai que não falha. Talvez algum pai já tenha falhado em sua promessa, prometeu ao filho a bicicleta, e quando chegou no Natal, a bicicleta não chegou. O mundo apresenta surpresas, as coisas mudam, perde um emprego, acontece um problema. Que decepção será certamente para aquela criança. Mas uma vantagem que nós temos em relação a qualquer pai
é que o nosso Pai não falha, porque Ele é fiel, Ele é dono de todos os recursos que você possa imaginar. Todos os recursos estão à sua disposição e Ele jamais falhará. Há uma promessa escrita em Jeremias que eu compartilho contigo no capítulo 1. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, Jeremias diz algo aqui maravilhoso que nós temos que guardar no nosso coração a vida toda. A vida toda. Ele diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus diz: eu velo, eu tenho um cuidado, uma atenção especial a todas as palavras proferidas para que elas sejam cumpridas. Ao contrário de nós, quantas promessas já fizemos que não cumprimos? Quantos votos, quantas declarações de boa intenção que não foram levadas a bom termo já fizemos. Mas Deus diz: eu tenho um cuidado absoluto com as palavras proferidas e elas serão cumpridas. Se você precisa de um motivo para esperar em Deus, é que Deus é fiel. Quer um outro motivo? Leia comigo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Você já sabe que Deus é fiel? Agora escuta essa. 2,13, 2 Timóteo: se somos infiéis, o que acontece com ele? Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que esse texto diz é que eu e você podemos falhar. E quantas vezes já falhamos? Seja sincero contigo mesmo. Quantas vezes já falhamos? Até na nossa fé para com Deus. Até na disposição para o Senhor. Quantas vezes já falhamos? Mas nem isso é motivo para que Deus se torne infiel, da mesma forma que eu fui. Porque Ele é muito melhor do que eu e você. Então, se eu sou infiel, Ele permanece fiel. Quer motivo melhor para esperar em Deus? Ele é fiel. Ele cuida de mim. Ele tem a supervisão de tudo na minha vida. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 13. Mais um motivo para você crer e confiar e esperar no Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 5 e verso 6 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quem fez essa promessa é aquele que é fiel para velar e cumprir a sua palavra. E Ele está dizendo para mim e para você: nunca vou te abandonar. Nunca, de forma nenhuma, vou te deixar. Jamais te abandonarei. Eu posso confiar, eu posso crer, eu posso esperar, porque não será em vão. E para terminar, abra a Bíblia no Salmo número 34, o último versículo que nós leremos, Salmo número 34. Um grande motivo também para você esperar no Senhor. Versículo 17 até o versículo 19 do Salmo 34. Diz a Bíblia: clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus livra, Deus ouve o clamor do seu filho, da sua filha. Ele ouve a nossa oração, mas Ele age no tempo que tem que agir, na hora que tem que agir. A mim cabe esperar, confiando que Deus é fiel, confiando que Ele não falha, confiando que Ele cuida de mim e confiando que Ele ouve o meu clamor. Então leia de novo o versículo inicial. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera no Senhor. Todos os motivos você já tem, agora é contigo. Amém? Vamos orar? Pai,
eu te peço essa manhã mais uma vez, que a fé, que é um dom de Deus, seja derramado no coração dos teus filhos esta manhã, Pai, para que possam esperar, independente das circunstâncias. O Senhor disse: teríamos aflições. O Senhor não prometeu vida fácil, mas o Senhor prometeu fidelidade, o Senhor prometeu cuidado, o Senhor prometeu atenção às nossas necessidades, ouvir o nosso clamor, livrar. É a tua parte, Pai. A nossa parte é esperar, é confiar. Deus, eu te peço essa manhã, se há algum filho teu nesse lugar enfraquecido, vem fortalecer, meu Pai. Vem fortalecer essa fé que vence o mundo, Deus. Essa fé que é uma certeza. Vem fortalecer esse filho, essa filha, para que hoje, esta manhã, decida ele ou ela esperar no Senhor, ter bom ânimo, enquanto espera, se alegrar, regozijar-se na esperança, Pai, enquanto espera, cantar o hino da vitória, crendo que ela já vai chegar, que na hora certa o Senhor fará, e que agindo Deus não há quem possa impedir. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, tu tens o dom, tu és o autor e consumador da fé. Coloca esta fé no coração do meu irmão que hoje está abatido, Pai, para que a espera não seja cansativa, mas seja revigorante, seja transformadora, que ele creia nas tuas promessas, porque o Senhor não falha. Edifica a fé do teu povo na tua casa, Pai. Solidifica, fortalece a tua igreja. E a maior força que temos é a fé que vence o mundo. Ela está em nós. E da maneira como o Senhor venceu, nós vamos vencer cada uma das tribulações. Que o teu povo creia, espere, confie e se alegre. Fortifique o coração no Senhor e tenha ânimo. É o que eu te peço por cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.